universo posso compreender a tua grandeza, meu Criador. Em cada detalhe tenho convicção que não foi o acaso que me formou. Sem mais apresentações, eu quero muito conversar com ela, a cantora Iveline. E aí, Iveline? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo? Tudo certo. Olha, quem olha pra você agora, sim, aqui nesse programa, e aí eu pego e apresento que já tem 2 décadas de ministério, o pessoal tá pensando que essa conta não tá fechando, hein? É, né? Aí pensei que comecei a cantar com o quê? 1 aninho? Mas a gente te ouve cantando desde muito cedo, né? É, desde muito cedo. Eu comecei cedo, né? Eu comecei muito cedo. Antes de gravar CD, eu já cantava. E mesmo com um CD gravado, eu comecei cedo. Eu era bem novinha, era uma menininha. A gente, claro, o teu primeiro trabalho não foi um LP, né? Nós estamos falando aqui de Luiz Cláudio, né? Um abraço, Luiz Cláudio. Foi quase, hein? Mas foi uma fita cassete, não foi? Uma fita cassete, é. Pois Isso. é, foi o Estar com Jesus. Estar com Jesus. Uma isso. fita cassete. Isso, foi. Eu tinha de 14 para 15 anos, eu fazia aula de piano com o Félix Júnior. Aham. E meu pai, ele conversando com ele, eu gostava de cantar. Meu pai de vez em quando pregava em algumas igrejas. E eu sempre cantava no final, né, dos apelos e tudo. E aí a gente fez essa fita cassete, bem simples, muito, muito simples. Aí quando eu completei 15 anos, aí meu pai chegou pra mim e falou, você quer sua festa ou quer que eu passe a fita cassete pra CD, como presente, né, de 15 anos? Aí eu falei, eu quero CD. Porque eu pensava assim, puxa, eu vou guardar, né, de recordação para sempre. A festa vai ficar na minha memória, claro, mas passa, né? E o CD não, o CD vai permanecer. Então, e também assim, ainda não tinha um ministério, né? Eu só cantava de vez em quando e tal. E aí meu pai então me deu esse presente de 15 anos. A gente cantava em São Paulo, ele pregava, eu cantava nessa época. Eu sempre fui muito tímida, então eu não falava. Eu não entendo esse negócio da timidez, porque como é que uma pessoa tímida que canta desde que é uma criança? Porque, inclusive, a gente ouvindo a tua história, contaram pra gente que num determinado momento, que as pessoas sabiam que você era uma criança tímida e falaram assim, olha, você tem 2 opções aqui para ajudar a gente na igreja. Ou você vai atender as pessoas que chegam aqui, vai cumprimentar as pessoas na recepção, ou você vai cantar. Você preferiu cantar? Preferi cantar. E depois... Olha, eu vou te dizer que quando eu cheguei lá na frente para cantar, eu falei, gente, que escolha é essa que eu fiz? Eu devia ter ficado só, era só para dar a mão para as pessoas. E aí era uma pessoa de cada vez, tão né? fácil, né? De repente eu até podia dar uma fugidinha, assim, né? Agora de cantar, não. Eu falei, nossa, eu acho que eu fiz a pior escolha. Mas assim, no momento, né? Mas assim, a gente não entende os planos de Deus, né? E aí eu fiz a escolha de cantar, foi quando eu realmente comecei a cantar sozinha. Assim, lá na frente, porque quando eu era Quantos anos você tinha aí? eu acho que eu tinha uns 13 anos, uns 12, 13 anos. Porque quando eu era bem pequenininha, eu cantava no grupo de crianças, mas era um coralzinho de criança, então tinha bastante criancinha e tal. Quando eu fui ficando mais, assim, mais velha, 12, 13, então eu nunca fui, assim, de conversar, sempre fui muito com meu pai, com a minha mãe, o tempo todo, filha única. Então, assim, eu tinha vergonha de conversar. Aí não sabia conversar, bicho do mato. Aí eu ficava lá e tal, tinha poucos amigos e aí aconteceu isso uma vez e eu decidi cantar. Depois desse acontecimento, algumas igrejas começaram, cantar na minha igreja também. E aí eu fui começando semana de oração numa igreja aqui, em outra ali. Aí para isso eu fui me soltando. Antes de cantar eu nunca falava. Chegava lá, começava o playback, estava com o microfone na mão e pronto. E pronto, não falava nada. Nem boa noite, nem boa tarde, nem bom dia, nada. Nada? Nada, nada. Não me apresentava, não fazia nada. Pegava o playback, cantava e acabou. Terminar... Ou seja, o jeito que você conseguia se expressar era através da música, né? Não com a palavra falada, mas com a palavra cantada. Só assim. Aí depois, quando o tempo foi passando, foi ficando mais velha...
Comecei a fazer aula de canto, né, para melhorar. Tive um problema também na prega, quando mais nova, então tive que fazer fono. Aí eu fui me soltando um pouco mais, né, conforme o ministério foi indo para frente, eu fui me soltando um pouco mais. Mas no comecinho era só meu pai que falava, eu não falava nada. Ainda bem que tinha o teu pai, né, que acompanhava o tempo todo e aí supria essa... E ele é totalmente simpático, né, conversa com todo mundo, então ajudava. Agora, quando é que, de fato, assim, você passou daquela menina que cantava, aí começou a receber convites e tal, para entender assim, não, isso que eu estou fazendo é coisa séria, é um ministério, de fato? Então, eu acho que a partir ali do CD, porque assim, eu sempre fui assim, uma pessoa mais, sabia que isso era sério, né? No começo, quando eu passei o CD, meu pai me deu de presente o CD, o primeiro Estar com Jesus, era só uma menina, nós não viajávamos ainda, só cantávamos em São Paulo. No segundo, Sonhos, Amigos e Canções, também. Porque assim, nesse começo, a gente cantava só em São Paulo, eu estudava. Você estudava, né? Então assim, eu não pensava que isso era um ministério, né? E na verdade, não foi nunca isso que eu tinha pedido para Deus, assim, não foi uma coisa assim que a gente sentou e falou, olha, agora vamos viver do ministério, você vai gravar CD, filha, e a gente vai fazer tudo por você. Nunca foi um plano, assim, foi algo que foi acontecendo e a gente foi se permitindo, né? Então, eu acho que quando eu terminei o ensino médio, que a gente decidiu então gravar o Amor Rompe Barreiras, que foi quando a gente decidiu também começar a viajar para divulgar, aí nós realmente sentamos para conversar e os meus pais deixaram tudo, deixaram o trabalho deles, minha mãe, meu pai, minha mãe, e eu acabei não fazendo faculdade ali, né? Para poder, então, ali a gente divulgar o trabalho e viver naquele momento só do trabalho, só do ministério. Eu acho muito interessante esse momento da decisão de vocês, porque todos ali tinham coisas para deixar, né? Isso. Você não ia fazer uma faculdade naquele momento, o seu pai deixou toda a carreira profissional para viver o teu ministério e a tua mãe foi junto, acompanhando tudo. Vocês viviam dentro do carro, cruzaram o Brasil dentro de um carro. Isso. E o que me ajudava também a sempre entender isso é o carinho e os testemunhos das pessoas por São onde a gente muitos. passava. É. Que eu ficava impressionada, assim, a gente não entende, né, a dimensão disso. Teve gente que nunca ouviu o meu CD, mas escrevia para mim falando, eu escutei o teu disco e que lindo, eu voltei para Cristo. Então, assim, eu começava a ver, gente, como isso é... E não é uma brincadeira, é algo muito bom. Que está transformando a vida das pessoas. É algo muito gostoso, mas é muito sério, porque Deus está te usando para transformar a vida de outras pessoas, né? Não sou eu que transformo, é o Espírito Santo. Você acha que era uma responsabilidade até muito grande para a idade que você tinha? Acho sim. Mas o fato de ter os teus pais ali junto... Ajudava muito. Eu acho que você sentia assim, bom, eu tenho um ministério, eu sou a imagem desse ministério, mas eu tenho um apoio, eu tenho um suporte, né? E eu tenho, assim, eu nunca vi o trabalho só como meu. Tem bastante gente que fala assim, olha, o trabalho é seu, você tem que fazer seu trabalho, ele é seu. Eu entendo que ele é meu e que eu sou a imagem principal dele. Mas assim, se eu não tivesse tido o apoio dos meus pais no começo, até hoje eu tenho, eu não teria conseguido, não teria ido, porque o trabalho, na verdade, eu sempre, é muito mais deles do que meu. Eles deixaram tudo por mim, né, para me acompanhar. Eu era uma garota e não tinha, talvez, toda a noção de quanta responsabilidade isso gerava para mim. Então, eles seguravam tudo, assim, eles eram a base de tudo. E se você não tem aquela base, você não vai para frente, né? Então, conforme o tempo vai passando, você vai amadurecendo, vai crescendo, vai ficando adulto, você vai vendo e vai reconhecendo essa ajuda e até agradecendo mais, né, por toda essa ajuda. Mas eles são tudo, né? Até hoje, eles são tudo. Hoje eu já faço esse trabalho junto com meu esposo e às vezes mais sozinha, mas assim, tudo que eu preciso dos meus pais, eu ligo para eles, eles estão assim, é para agora, né? E eles sempre foram assim.
Então, o trabalho nunca foi só meu. E nem agora ele é só meu. Ele sempre foi deles e hoje também, agora do meu filhinho e do meu esposo também. Porque se não for assim, não tem condição também, Não dá. né? Não dá. É. Agora, vamos falar daquele momento que você viajava o Brasil todo de carro com a família? Porque carro é uma coisa que, viajando o Brasil inteiro, ele quebra. Nossa, é. Já teve algumas Eu já situações, tive muitas né? situações. A gente quase ficou assim, tipo, o Guincho era nosso amigo. Oi, você de novo. Vocês estão gente. agora. Então Aí vocês estão aí corrigiu. agora. Eu fiquei sabendo de uma história, por exemplo, que o carro quebrou, acho que em Sergipe. E aí, você e a sua mãe continuaram a viagem de ônibus para você poder cantar e seu pai ficou ali para resolver a situação. Quantas informações? Tem muitas, tem muitas. Sim, é verdade. A gente era uma turnê, porque assim, quando a gente fala em turnê, o pessoal pensa assim, só canta no final de semana. Não, quando a gente está em turnê, a gente canta todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, né? Todo dia. Então, se você vai ficar 30 dias no lugar, você canta os 30 dias. Aham. E antigamente isso era muito comum e as igrejas do norte e nordeste elas aceitam muito assim, né? Então a gente ia muito para o norte, para o nordeste, né? E aconteceu isso mesmo. A gente fez uma viagem enorme de São Paulo, acho que até Aracaju. E quando chegamos em Aracaju, a gente estava com um carro praticamente novo, porque a gente começou com uma Elba, né? Depois a gente mudou para um outro, e aí a gente chegou a comprar esse carro, que era maior, uma caminhonete e tal, para caber todas as coisas. A gente ficava muito tempo fora de casa. E esse carro quebrou muitas vezes na nossa mão. Muitas e muitas vezes. E a gente diz assim, nossa, Deus, ele realmente é bom, porque quase o dinheiro das turnês todas eram para consertar o carro. Mas o Senhor sabe. E o carro, então, quebrou e a gente tinha ainda uma maratona de programação para frente. A gente estava estava ainda no começo da turnê. Meu pai ficou e eu e minha mãe, a gente foi de ônibus. Com um CD, roupa e tudo. O povo buscava a gente, colocava a gente no ônibus de novo para outra cidade. E a gente foi assim durante quase, acho que mais de uma semana. Eu e minha mãe, a gente ficou indo assim pelas cidades de ônibus. Carregando as coisas e Isso. viajando de ônibus. Só eu e ela. E meu pai lá no Que mecânico. glamour esse ministério, hein, Muito Eveline? glamour. Era assim, e assim, muitos dos ônibus de lá, né, alguns que a gente pegava às vezes mais baratinho e tal, aí vai tudo dentro do ônibus, né, vai bicicleta, vai galinha, vai tudo. Aquela alegria. Aquela alegria toda. Agora, também é muita proteção de Deus, né? É. Esse período todo rodando e nada assim de um acidente mais grave e tal Não, aconteceu. graças a Deus. A gente até ficou sabendo também de uma outra história de que vocês chegaram, foi em Natal, se eu não estou enganado, aí quando vocês estacionaram no hotel, caiu a roda do carro. A roda do carro, é. Que poderia ter caído Na com vocês em estrada. alta velocidade na estrada, né? Na estrada. Isso também foi com essa caminhonete Ó, abençoada. bendita caminhonete. Bendita caminhonete. A gente se desfez dela, não quer mais saber dela. Aí a gente viajou também um tempão também de carro. Quando a gente chegou, caiu. A gente falou, nossa, o que aconteceu, né? E quando o mecânico foi ver e tal, ele falou assim, nossa, foi por Deus que vocês viajaram todos esse caminho, essa quilometragem, e isso daqui não caiu na estrada Olha. enquanto vocês estavam rodando. Protegidos por Deus, literalmente. E a gente de novo vê, tantas histórias de proteção de Deus assim com a gente, sabe? Agora, nessa coisa, até brinquei, né? Nossa, que glamour esse ministério e tal, porque são situações muito adversas. E aí você toda novinha, filha única, toda princesa, você tem um jeitinho todo delicado e tal. Como que você lidava com esse tipo de situação, assim, de ter que encarar o desafio? Você tinha coragem para encarar os desafios, assim? Como que você vivia esse momento? Assim, porque como eu tinha sempre os meus pais perto, não era difícil, porque na verdade eles faziam tudo, né? E me protegiam muito nesse sentido, né? Então, eu ficava preocupada e na hora da situação, assim, quando as coisas aconteciam, eu sou muito chorona. Ah, é? Então eu chorava. Eu chorava. Ai, gente, tá acontecendo tudo errado, que não sei o quê. E aí eu choro e tal. Mas aí depois passava e a gente enfrentava. Tinha que enfrentar, a gente já estava lá, então podia até chorar.
mas tinha que enfrentar. Até os mosquitos. Nossa, e eu sou alérgica, né? A mosquito? A todos os insetos. Eu sou alérgica e para todo lugar era só cheia de repetição, tinha que passar repelente até na cara, se fosse. Porque eu fiquei sabendo de uma história que você estava cantando na Bahia e aí estava cantando e você viu que tinha um mosquito te rondando. Essa foi engraçada. E aí você orando, né? Senhor, que esse mosquito não entre aqui na minha boca enquanto eu tô cantando. E a sua oração foi respondida, ele não entrou na boca, né? Não entrou na boca, ele entrou no meu nariz. E aí, como é que foi? Foi muito engraçado, tinha uma luz assim, né, em cima de mim, cheio de mosquitinho. E eu falei, como você mesmo disse, eu orava a Deus e falava, Senhor, se um mosquito desse entrar dentro da minha boca, entrou no nariz. E eu tava cantando Razão pra Sonhar. E aí eu tava lá, onde amor também há paz. E de repente, quando ele entrou no meu nariz, eu não aguentei, né? Porque foi muito assim, e não era pequenininho. Quando ele entrou, eu, ai meu Deus, meu nariz, meu nariz, meu nariz. Parou de cantar e ficou falando isso? No microfone mesmo, na hora, assim, tipo, foi muito rápido, né? Quando ele entrou, eu, ai meu Deus, meu nariz, meu nariz, meu nariz. Aí o pessoal que tava na frente viu que o mosquito tinha entrado, né? Então tinha gente que falava assim, põe a mão e tira. Aí eu, não, segurando assim, não vou pôr a mão e tirar, né? E virei, falei, licença, virei pra trás, dei um jeitinho lá, tirei o mosquito do nariz e aí voltei a cantar. Pedi desculpa, né, gente? Desculpa, tava aqui orando, porque o bichinho não entrar na minha boca, mas entrou no meu nariz. Que situação. Então, aí o povo dá risada, claro, né? Porque é engraçado. Uhum. Mas na hora, assim, tem umas coisas que você nunca sabe o que você faz, né? Na hora, assim, que acontece. Nessa hora, assim, eu só falei, ai, meu Deus, meu nariz. Que sensacional. Mas ele saiu. Saiu? E você conseguiu continuar cantando? Né? Porque eu bati tanto nele dentro do nariz que ele já estava esmagado ali dentro. Esmagadinho. Meu senhor. E Beline, vamos responder pergunta do povo? Vamos. Muita gente mandou pergunta aqui para você, a gente vai fazer. Só uma paradinha rápida pro intervalo. A gente volta daqui a pouquinho, o intervalo é rápido. E no próximo bloco, então, ela vai responder a perguntas que você enviou através das nossas redes sociais. Então não sai daí, a gente volta já.